Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho do Império Inca, dando continuidade às nossas aulas sobre os povos pré-colombianos ou aquelas civilizações que já estavam no continente americano antes da chegada do Colombo ou do descobrimento oficial da América. Nós vamos falar um pouquinho dos Incas. O Império Inca existiu na América do Sul de cerca de 1200 depois de Cristo até a invasão ou a chegada dos conquistadores espanhóis em 1533. Esse império era formado por diversos grupos étnicos, ou seja, por diferentes povos que foram conquistados e que foram comandados por uma elite política e social formada pelos Incas. Esse Império Inca, em sua extensão máxima, incluía diversas regiões da América do Sul, se estendendo desde o atual Equador e o sul da Colômbia, passando por todo o Peru, Bolívia, englobando áreas do noroeste da Argentina e o norte do Chile. Uma extensão territorial imensa, o que dá aos Incas como o maior império pré-colombiano do nosso continente. Com um império tão vasto e tão grande, eles tinham ou precisavam precisavam interligar todo esse império. E para interligar todas as suas cidades, eles criaram uma série de estradas de pedra, com o objetivo de facilitar a comunicação e o deslocamento das pessoas entre as diferentes cidades desse império. Um exemplo dessas estradas, da ligação dos Incas com o Brasil, que hoje é Brasil, com os nossos indígenas aqui, é o caminho do Peabiru, que vocês encontram bastante informação aí na internet. A capital dos Incas, desse poderoso império, era a atual cidade de Cusco, hoje no Peru. Então a gente tem que lembrar que, apesar de estar no Peru e de se chamar Império Inca, ele abrangia diferentes regiões e diversos povos que falavam uma infinidade de línguas diferentes, mas a principal língua desse pessoal, ou desse império, era o Quichua. Como que esses Incas se organizavam economicamente? A base da economia, ou o sustento deles, vinha da agricultura, que produzia tudo o que os Incas possuíam. A alimentação, as suas refeições, baseavam-se principalmente no milho e na batata, mas eles também produziam uma grande quantidade de outros itens, como algodão, pimenta, criavam lhamas e alpacas, e uma infinidade de produtos agrícolas. A fertilidade da agricultura dos Incas era resultado do uso de uma técnica desenvolvida por eles que ficou conhecida como agricultura em terraços ou terraceamento. O que é esse terraceamento? O terraceamento é uma técnica de cultivo que são realizados cortes no terreno para a realização do plantio em áreas montanhosas. Então eles têm lá uma montanha extremamente inclinada e essa montanha é recortada. Esse procedimento torna o relevo semelhante a uma escada e é realizado com o objetivo de reduzir a velocidade da água da chuva e ampliar as áreas planas para cultivo. Então o que eles fazem? Eles têm a montanha, cortam essa montanha em degraus para ampliar sua área de cultivo e para reduzir a velocidade das chuvas. Além da economia, os Incas se destacam muito pela arquitetura. Eles desenvolveram um estilo bastante funcional de arquitetura que até os dias de hoje impressionam pelas técnicas avançadas no trabalho com pedra. Os enormes blocos de pedra que eles utilizavam em suas construções têm encaixes perfeitos, uma precisão impressionante que pode ser observado em fotos ou pessoalmente para quem tem a condição de viajar na cidade sagrada de Machu Picchu e em outras regiões onde os Incas ocupavam. Então, os Incas, além de excelentes agricultores, também tinham uma arquitetura impressionante.
Do ponto de vista religioso, a religião inca marcava grande parte da vida da cultura desse povo. Eles adoravam vários deuses, portanto, são politeístas. Entre esses deuses, por exemplo, Viracocha, Inti, Mamaquila, Pachamama e uma infinidade de outros deuses que, em geral, eram associados aos elementos da natureza, como o sol, a lua, o rio, a chuva, o milho e uma série de outros elementos naturais. Essas divindades incas recebiam oferendas, inclusive sacrifício humano. Para quê? Ou por quê? Porque eles esperavam dos deuses um retorno em forma de chuva, de proteção, de boa colheita, etc, etc, etc. Uma outra característica importante ou interessante dessa sociedade inca é o estabelecimento de um sistema de trabalho conhecido como mita, que depois os espanhóis vão se apropriar dele para forçar o trabalho dos nativos. O que era a mita? Nada mais do que um trabalho obrigatório que deveria ser prestado por toda a população para o governante. Então era um trabalho em obras públicas, na construção de terraços, na construção de estradas, na construção de templos e cidades, que todo cidadão ou que toda pessoa do império era obrigado a prestar em determinado período do ano para a sociedade. Gente, por hoje é só. Muito obrigado. Valeu.